Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura no propósito da Lectio Divina: ler, meditar, orar e contemplar, né? Estamos aí caminhando para os Salmos de número 5 e vamos seguindo, né? 150 dias com os 150 salmos. Eu acredito que durante esse processo, com certeza o Espírito Santo vai ministrar muito ao teu coração. E eu queria, então, pedir para que você, se desejar, se quiser, né, faça os comentários aí abaixo do vídeo, comenta o vídeo, fala o que o Espírito Santo ministrou ao teu coração no salmo que a gente está falando, que a gente está aqui meditando, né? Se o Espírito Santo tem falado ao teu coração, coloque aí o teu testemunho, coloque aí a tua ideia sobre aquilo que Deus está falando. Comente mesmo, né? Faça comentários e compartilhe, né, com outros amigos, com irmãos em Cristo aí, para que mais pessoas possam estar junto com a gente nessa jornada. Tão bom, né? Quando a gente pode compartilhar bons conteúdos, né? Eu falo que a internet, ela realmente é um mar com muitas oportunidades, né? E muitas diversidades. E a gente tem que aprender, então, a filtrar e a se alimentar daquilo que realmente é bom, né? Daquilo que realmente traz proveito para nós. Existem muitos tipos de comida, né? Mas nem todas as coisas que são colocadas na mesa são boas para nossa alimentação, né? Então a gente tem que aprender a fazer isso também espiritualmente, né? Existem muitos conteúdos, mas a gente precisa realmente se alimentar daquilo que vai fazer o nosso espírito crescer, vamos nos edificar, né? Então isso é muito bom. Vamos lá? Salmos de número 5, vamos começar com a leitura. Diz assim: Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, encontrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, com o teu favor os protege como um escudo. Vamos ler novamente? Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir.
Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, com o teu favor os protege como um escudo. Mais uma vez, leia com muita atenção, leia em voz alta. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento os meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, com o teu favor os proteges como um escudo. Mais uma vez, Davi é atribuído como o Salmo de Davi, o Salmo de número 5. E nós tentamos imaginar qual é a cena, qual é a circunstância, qual é a situação que o salmista está enfrentando para que ele cante este louvor. Grande parte dos salmos, ou praticamente todos eles, são hinos de louvor a Deus. São composições do salmista tentando expressar o coração dele para Deus, expressando a sua realidade para Deus. E então nós vamos encontrando dentro dos salmos essa grande melodia, de alguém que está se expressando para Deus de maneira às vezes com muita dor, às vezes com muita alegria, às vezes um misto disso, às vezes somente uma tristeza, às vezes com muita alegria desde o princípio do salmo. E no caso desses últimos salmos que a gente tem lido, desde o início, inclusive, do Salmo 1, a gente vê Davi nessa busca por justiça, nessa busca por proteção, nessa busca por refúgio, nessa busca por trazer juízo sobre os seus inimigos. E nós precisamos entender que esses salmos, chamados salmos imprecatório, que são os salmos que a gente muitas vezes fala, ora eles pedindo o juízo de Deus, pedindo justiça para Deus a respeito dos nossos inimigos. Eles são normais, eles são naturais dentro do livro de Salmos, eles acontecem porque existia uma batalha acontecendo de forma natural. Davi estava sendo realmente perseguido por muitas nações, pelos seus inimigos, e às vezes até pelos da sua própria casa. Então ele precisa buscar refúgio, fortaleza, ele precisa buscar auxílio justamente naquele que pode trazer justiça sobre a sua casa, sobre a sua vida, que é o nosso Deus.
Então, ainda bem que Davi, ele vai para o lugar certo. E é isso que faz com que esse texto seja tão real para nós, seja tão vívido para nós hoje, né? Seja tão contemporâneo. A gente pode orar um salmo como esse com tamanha tranquilidade, porque nós vamos estar justamente falando muitas coisas que estão justamente acontecendo conosco também no nosso dia a dia. E o salmista então começa dizendo para Deus ouvir as suas palavras. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Se a gente fosse tentar interpretar, né, esse Salmo primeiro e lançar então a nossa locução ao que pode ter sido, né, esse momento de oração de Davi, ou esse momento de louvor dele a Deus, a gente poderia colocar então uma ênfase nessa questão dos gemidos. Como é difícil quando nós estamos sendo espremidos, quando nós estamos passando debaixo de um rolo compressor, né? Quando a nossa vida parece que ela está sendo totalmente espremida. Essa é a palavra que eu posso dizer agora. Oprimido, né? A gente está ali debaixo de uma opressão e parece que nós vamos sucumbir, nós vamos morrer, nós vamos perder o fôlego, né? Não sei se você já teve alguma situação em que você sente, parece que o teu ar vai sumir, parece que o ar ele desaparece porque a opressão é tão grande, a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, a angústia que nós falamos ontem é tão grande que aquilo passa a ser não mais uma oração natural, mas um gemido para Deus, um clamor para Deus. E Davi está passando por esse momento. E esse salmo ele expressa esses momentos em que a nossa vida realmente ele passa por circunstâncias e por momentos muito parecidos, né? E graças a Deus por essas palavras. Gente, a Bíblia, ela é talvez o livro mais real, de vida real, que a gente pode ler. Porque a gente encontra dentro da palavra de Deus alívio e consolo, e nós nos encontramos na fala de muitos personagens da Bíblia. Nós nos vemos na vida de muitos personagens da Bíblia, aonde a graça e a misericórdia de Deus vai nos encontrando. E Davi, ele expressa de forma tão natural isso, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa perseguição tá tão forte na vida dele que ele só tem um lugar para ir. E graças a Deus por esse lugar, é a presença de Deus. Que nós possamos aprender esse caminho que Davi aprendeu, que nós possamos sempre expressar a nossa vida diante daquele para o qual nós devemos expressar a nossa vida, seja ela de que forma for, seja ela na dor, seja ela na alegria, seja ela na angústia, seja ela na felicidade, no contentamento, no choro, seja ela em que circunstância for, que nós possamos expressar o nosso coração diante do nosso Deus. Que esses momentos de devoção sejam momentos de total entrega e oração diante daquele que pode nos ouvir, naquilo que nós estamos sentindo naquele momento, naquela circunstância, ele pode nos compreender, ele pode nos entender, porque ele também foi homem de dores, né? A palavra vai dizer. E Davi então vai dizer: atende a meu clamor por socorro, meu rei e meu Deus, pois é somente a ti que eu oro. Davi sabia quem podia vir em seu auxílio. Davi sabia quem podia vir em seu socorro. Davi sabia quem era o único que podia livrá-lo, que podia dar o verdadeiro livramento que ele precisava. Porque os seus inimigos, porque as suas angústias, porque as suas situações só podiam ser resolvidas pelo Deus que faz justiça. Amados, nós temos uma mania ou uma maneira de viver que é contraditória à palavra de Deus. Nós não conseguimos agir com justiça nas circunstâncias. Por que a gente não consegue agir com justiça nas circunstâncias? Porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos julgar as questões com sabedoria real,
porque nós não conhecemos o que está acontecendo ao nosso redor, e isso eu falo de maneira muito mais prática, muito mais natural do que a gente imagina. Eu estou dizendo assim, quando nós somos submetidos a algum tipo de perseguição, algum tipo de angústia, algum tipo de situação, nós não conseguimos enxergar a totalidade daquela situação. A gente só enxerga aquilo que está diante dos nossos olhos, muitas vezes, e é muito restrito. Então, como nós não conseguimos enxergar tudo, a gente geralmente faz julgamentos errados sobre situações, sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre situações que estão acontecendo. Então, por isso que a palavra de Deus, ela sempre vai nos chamar para esse lugar de oração, de clamor, de buscar em Deus realmente a resolução ou a solução para as nossas adversidades. Por quê? Porque Ele é o Deus que sabe fazer justiça. Ele é o Deus que sabe resolver as coisas como devem ser resolvidas. Os nossos olhos são limitados, a nossa visão é limitada, os nossos conceitos são limitados, o nosso entendimento é limitado. Então, que a nossa vida realmente possa ser dirigida sempre a Deus em oração, porque Ele vai saber julgar todas as situações de forma correta e justa. Ele é o justo juiz. Nós não sabemos o que passa no coração das pessoas, nós não sabemos a ação maligna que está acontecendo agora nas regiões celestiais, nós não sabemos as batalhas que Deus está travando a nosso favor nesse momento, agora. Está acontecendo no reino espiritual batalhas espirituais a respeito de situações que estão acontecendo agora ao nosso redor. O mundo espiritual, queridos, ele é muito mais real do que o mundo físico. Primeiro, a palavra de Deus diz que foram criados os céus e depois a terra. O texto vai dizer. Primeiro são os seres celestiais, depois nós, os seres humanos. Primeiro todas as hostes celestiais e depois a humanidade. Então, as questões espirituais, o reino espiritual, o reino celestial, ele é muito mais vivo e muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Né? O grande inimigo das nossas almas, ele é muito mais antigo do que nós podemos imaginar. Então, nós não temos essa condição de julgar as situações. Por isso que a oração, o clamor, a vida de Davi, sempre aos pés de Jesus, vai demonstrar para nós esse lugar de segurança, esse lugar de realmente depositar as nossas petições, a nossa oração, crendo que Ele é poderoso para responder da maneira correta que nós precisamos. Ele vai dizer, atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que eu oro. Escuta a minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ah, como é bom! Como é bom, amados, quando a gente já levanta, abre os nossos olhos e podemos orar e podemos depositar a nossa vida, o nosso dia diante do Senhor. Eu posso confessar aqui para os irmãos que não é uma prática que eu tenho diária na minha vida. A oração, assim que eu acordo, não é algo que eu faço como rotina, né? As minhas orações são feitas durante o meu dia, em momentos às vezes aleatórios, e eu não tenho o costume de orar assim que eu acordo. Mas essa talvez seja a prática mais preciosa que nós podemos ter e deveria ser, né, a nossa prática realmente. Por quê? Porque nós entregamos, como Davi vai dizendo, eu te apresento os meus pedidos e fico à espera. Porque Davi está dizendo assim, se eu coloquei, Pai, se eu coloquei Rei meu e Deus meu diante de você, todas as minhas necessidades, todos os meus pedidos, tudo aquilo que eu preciso para aquele dia, e que eu acho que eu preciso, na verdade, né? Porque às vezes as nossas orações, elas são um pouco egoístas, né? Nós achamos que sabemos o que realmente precisamos. Ele depois diz, e eu fico à espera. Essa espera é de alguém que diz assim, a resposta, a direção,
o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A resposta dessa petição, dessa oração é do Senhor. Eu fico à espera, ouvindo o nosso momento de contemplação, né? O nosso momento de estar ali com o Senhor, dizendo: Pai, fala comigo. Eu já coloquei diante do Senhor tudo que eu preciso para esse dia. Eu já falei com o Senhor aquilo que eu preciso. Eu já depositei aos teus pés, Jesus, todas as minhas angústias, necessidades, alegrias. Eu fico à espera. Eu fico à espera dessa resposta. E como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Como é difícil silenciar. Não sei vocês, mas talvez essa seja a minha maior dificuldade. Contemplar. Silenciar. Ficar em silêncio, aguardando a resposta que vem do alto, aguardando a manifestação da resposta, do auxílio desse Deus. Nós não temos essa habilidade natural por conta da corrupção do pecado. O pecado nos leva para o fast food. Nós queremos que Deus nos responda no momento em que nós damos o enter, no momento em que nós fechamos a nossa boca, nós gostaríamos que a resposta viesse imediatamente. Mas Deus não é um Deus de fast food. Ele é um Deus que trabalha em nós para nos fazer pessoas totalmente dependentes dele, porque ele tem cuidado de nós. O salmista vai dizer no versículo 4, ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. O salmista vai falar de toda maldade, de toda ação maligna na vida do ser humano, em que destrói a criatura ou a criação mais perfeita de Deus, que sou eu e você. Queridos, ele vai falar de todas as atitudes que são obras da carne, obras malignas que agem na nossa vida justamente trazendo toda essa perseguição, toda essa angústia. A morte vem por meio disso, a destruição vem por meio disso. E quando somos, então, quando somos levados a compreender que isso tudo entristece o coração de Deus, ou melhor, quando isso serão situações de total juízo da parte de Deus, Deus não vai deixar passar em vão esses comportamentos, essas atitudes que nós temos, às vezes, contra o nosso próximo, que nós temos a respeito das circunstâncias ao nosso redor, quando nós deixamos ser guiados pela nossa carne, pelo pecado, pelo maligno, pelo pai das trevas. Quando nós somos guiados por ele, quando nós somos guiados por essas atitudes, nós somos levados a juízo. O salmista está dizendo aqui, nós somos levados a juízo por Deus, porque Deus abomina, né? Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Gente, se tem uma coisa que é totalmente que Deus assim despreza de tal maneira é a perversidade, porque a perversidade vem de um coração que deseja ser perverso. A maldade muitas vezes ela está enraizada no homem de maneira a praticar o que ele quer praticar de forma deliberada. Às vezes o homem deseja a maldade, ele quer fazer a maldade, ele tem prazer na maldade. E o salmista está dizendo que Deus não tem prazer algum na maldade. Por quê? Porque a essência de Deus é a bondade. Tudo que é contrário a Deus vem do pai deste mundo, do pai das trevas.
vem de Satanás, vem daquele que é mentiroso desde o princípio. Ele não sabe ter outra atitude a não ser a desobediência, e ele leva essa desobediência a todo aquele que dá ouvidos a ele. E ele faz com que a gente vá se conformando à sua imagem e semelhança também. Da mesma forma que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por causa do pecado somos distorcidos, somos então deformados e levados a ser então conformados conforme o pai deste século, que é Satanás. Nós precisamos compreender que nós precisamos estar sendo levados a arrependimento, levados a mudança para a nossa vida, porque Deus não tolera a maldade. Ele vai destruir, né, os mentirosos, mas aí Davi diz para nós algo poderoso: por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Amados, quando nós compreendemos que, quando nós nos posicionamos como alguém que decide amar o Senhor, decide obedecer ao Senhor, existem caminhos, o salmista vai falar aqui, existem lugares que serão o nosso lugar de habitação, serão o nosso lugar de refrigério, serão o nosso lugar de total contemplação, de prazer, de refrigério mesmo. Se nós pudéssemos entender o quão precioso é quando encontramos o grande amor de Deus e esse lugar de habitação, que é a presença dele, é tão prazeroso, é tão maravilhoso, é um lugar de total cuidado, de amor infinito, de segurança, independente das circunstâncias, como a gente tem falado, né? Estar refugiado no Senhor fala desse lugar aonde eu não temo os meus inimigos, aonde nada me atinge, porque ele é o meu escudo. O salmista vai falar no último versículo desse salmo, novamente. Você sabe o que é ter um escudo protetor ao teu redor? Nós temos, às vezes, algumas imagens muito mais fáceis para a gente compreender isso. Quando um policial usa um colete à prova de balas, isso é um escudo. Quando assistimos um filme onde o assassino de aluguel, ele tem um paletó que ele é à prova de balas e lugar nenhum no seu corpo é atingido quando atiram contra ele, isso é um escudo protetor. Mas quando nós compreendemos que nós temos um Deus, que a sua presença em nós traz um escudo protetor contra qualquer artimanha do maligno, nós não somos atingidos porque existe um escudo ao nosso redor e ele é o nosso Deus, é a presença de Deus que nos faz ser guardados, né? Aí você pode me dizer assim, Elisângela, mas eu já fui atingido por uma bala, eu já fui atingido por um tiro, eu já fui atingido por um acidente, eu já fui atingido por uma faca, eu já fui atingido por alguém que me deu um soco na cara, eu já fui atingido por um acidente de trânsito, eu já fui atingido por uma doença maligna que quase me levou a óbito, eu já fui atingido por tantas outras situações, por calúnia, como o salmista falou, por mentiras que quase me levaram para a cadeia para ser preso. Eu já fui atingido por tantas coisas. Queridos, nós estamos falando de um Deus que faz justiça, que nos guarda do maligno de forma muito mais poderosa do que nós imaginamos. E todas essas circunstâncias que eu acabei de listar aqui, que aparentemente tentam nos destruir, elas são temporais, elas são circunstanciais, elas não são eternas. Jesus, em um dos evangelhos, ele vai dizer assim, que nós devemos temer, nós não devemos temer aquele que pode destruir o nosso corpo, mas nós devemos temer aquele que pode destruir a nossa alma.
que pode nos levar para o inferno de verdade, que pode nos mandar, né, para o inferno de verdade. Então isso diz respeito a uma vida de comunhão com Deus que compreende que ainda que as circunstâncias temporais que eu acabei de falar, elas aconteçam, nós temos alguém que nos guarda, que nos protege da eternidade, que nos guarda para a vida eterna, que nos tem como filhos amados para a vida eterna. Cristo foi atingido por todas as circunstâncias negativas que nós podemos listar aqui, ou que eu disse aqui há pouco. E ainda assim, ele podia dizer que o Pai o estava protegendo, havia um escudo. Então, percebam que na visão de Deus, essa proteção, ela tem muito mais a ver com a vida eterna, com a nossa alma guardada, com a nossa vida sendo preservada, santa e irrepreensível, até aquele dia em que nós ressuscitaremos para estar com Ele. Infelizmente, amados, eu posso dizer para vocês, nesses últimos tempos eu tenho refletido muito sobre essas questões. Infelizmente, nós somos extremamente restritos ao pensamento de eternidade. Nós focamos a nossa vida como uma vida boa, como uma vida plena, feliz, no que diz respeito a esse momento da nossa vida, esse momento terreno, esse momento totalmente temporal, porque nós somos seres mortais. Nós vamos morrer, amados. Nós podemos ser acometidos por tudo isso que eu falei aqui, mas nós precisamos confiar naquele que tem guardado, que tem sido o nosso escudo, que tem sido a nossa fortaleza, porque ele virá e vai restaurar todas as coisas e nos ressuscitará naquele dia. Então, Davi tinha talvez uma amplitude muito maior que nós precisamos ter a respeito desse cuidado, desse escudo da parte de Deus. E ele vai dizer assim: por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Estar na presença de Deus é um prazer que não se consegue medir. É um entendimento de contentamento, é um entendimento de poder de filho que nós às vezes não conseguimos compreender. Como é bom estar na presença do nosso Pai, como é bom estar na presença de Deus. E ele vai dizer assim: conduze-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Se nós não estivermos sendo conduzidos para essa justiça que vem da parte de Deus, para essa confiança, né? Eu oro, eu escuto, Senhor. Eu oro todas as manhãs, colocando a minha vida diante do Senhor e fico à espera. Porque se o Senhor não me conduzir pela vida de justiça, pela tua justiça, não pela justiça que eu imagino que eu posso fazer, mas pela tua justiça, os meus inimigos vão vencer, porque eu vou começar a agir segundo o meu braço, que não dá conta. Eu vou começar a agir segundo a minha vontade, eu vou começar a agir na minha justiça própria, eu vou querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas eu não conheço tudo. Eu não sei o que está acontecendo de verdade ao meu redor, eu não consigo compreender coisas mais superiores, eu não consigo. Então eu preciso ser conduzido pela justiça de Deus. É Deus quem direciona as nossas vidas, amados, para que a gente não seja destruído. Porque quando nós acabamos esquecendo que a justiça dele é que é perfeita, ele é o justo juiz, nós vamos sendo conduzidos a ter atitudes que nos levam a erros, que nos levam a consequências ainda piores para a nossa vida. Quando nós damos ouvidos aos nossos inimigos, imaginando que eles estão nos aconselhando de forma correta, que eles estão nos guiando por caminhos perfeitos e nós estamos indo para um caminho de morte, porque os nossos inimigos, eles são incapazes de falar a verdade.
Queridos, nós estamos falando de pessoas que às vezes tentam de todas as maneiras nos tirar do foco da justiça de Deus, que tentam de todas as maneiras dizer que aquilo que nós temos crido não é verdade. Eles são incapazes de falar a verdade. A verdade não está neles. Existem pessoas que, infelizmente, são realmente guiados, são realmente levados a falar daquilo que lhe é próprio. Se ele não é filho de Deus, se ela não é filha de Deus realmente, se ela não está sendo guiada pela verdade, pela palavra, ela vai ser incapaz de falar a verdade. E a mentira vai estar nela. E muitas vezes essas pessoas são aparentemente agradáveis de se ouvir, aparentemente agradáveis com os seus argumentos. O discurso parece, tem cara de verdade, mas é mentira. O engano, ele nunca é escancarado. Ele tem uma aparência de verdade. Ele tem uma aparência de amor. Ele tem uma aparência de virtude. Mas quando nós vamos olhar por trás disso, se a verdade de Deus não está ali, então é mentira. E eles são incapazes de falar a mentira. A conversa dessas pessoas, para quem conhece a verdade, é repulsiva. Você já ouviu alguém falando coisas abomináveis a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, e você tem repulsa de ver como aquela pessoa está mentindo, como ela está falando coisas absurdas a respeito da humanidade, a respeito da verdade, a respeito daquilo que ela está querendo que eu siga, que eu faça? É errado o que ela está dizendo. É mentira, é engano, e nos dá repulsa. Você já sentiu ânsia de vômito quando você sente um mau cheiro? Quando você está diante de um mau cheiro, o que vem para nós é a repulsa, né? A ânsia de vômito que aquilo traz para nós. Davi está dizendo que esses bajuladores, que essas pessoas que tentam nos levar, nos enredar no engano, elas têm essa situação. Quando eu estou na verdade, eu acabo tendo repulsa de ouvir as bajulações dessa pessoa, as palavras que saem da boca dessa pessoa. Gente, como nós precisamos estar dizendo: Senhor, nos leva diante da sua justiça. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Lembra que eu falei que alguns salmos são imprecatórios, né? O que é o imprecatório? É eu que estou buscando a justiça de Deus, a verdade de Deus, quando peço para Deus para fazer justiça, de acordo com a sua justiça, que é perfeita, lógico, mas justamente acabando com os seus inimigos. Deus fará juízo sobre a terra. O dilúvio foi um momento de juízo sobre a terra, onde esses inimigos de Deus, aqueles que rejeitaram a Deus, foram totalmente destruídos. E isso acontecerá de novo. Nós teremos a volta de Jesus e esse salmo então se cumprirá, porque aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que foram totalmente rebeldes aos propósitos de Deus, à verdade de Deus, que preferiram a mentira, o engano, serão totalmente destruídos. Então Davi está falando de uma verdade. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Quando Davi está falando sobre expulsar, porque a terra onde nós habitamos hoje, ela vai ser restaurada. Ela será restaurada. E quem vai ter que sair da terra serão os inimigos de Deus. Infelizmente, nós temos uma visão escatológica um pouco distorcida nos últimos séculos, por causa de ensinos distorcidos também, de enganos, né, que vão sendo falados aí, e que acreditam que nós seremos anjos com auréolas, né, na nossa cabeça, que nós vamos habitar nas nuvens, ainda onde os anjos estão, e que nós vamos dizer santo, 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 nos dobrando diante do trono de Deus eternamente. Gente,
Se isso fosse uma verdade, estaria escrito na Bíblia exatamente isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Leia o livro de Apocalipse, leia o livro de Daniel, leia um pouco do que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus e de como será a eternidade. Nós temos um novo céu e uma nova terra. Essa terra corrompida pelo pecado será restaurada, será totalmente limpa dos inimigos de Deus. Deus vai expulsar os seus inimigos da terra e ficarão somente aqueles que realmente desejaram estar com Deus em obediência, estar com Ele eternamente. É disso que o salmista está dizendo. Senhor, limpa essa terra, limpa esse lugar para que nós possamos estar com o Senhor eternamente. E aí ele vai dizer sobre essa alegria, né? De confiar nessa justiça de Deus. Ele vai dizer nos últimos 2 versículos: alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre, tem uma eternidade nos aguardando. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, com o teu favor os protege como um escudo. Se ele está pedindo para expulsar os inimigos, agora ele está dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez justiça, trouxe juízo sobre a terra, e agora alegrem-se todos que se refugiam em ti. Cantem alegres louvores para quando, gente? Para sempre. Estende sobre eles tua proteção. Gente, como é bom, né? Saber que existe uma eternidade nos aguardando. Lembra que eu falei do escudo? Mas eu sou atingido por diversas circunstâncias nessa terra, porque infelizmente essa terra ainda está sendo dominada pelo maligno. Nós estamos sujeitos a passar por tribulações, por situações como Davi passou, mas ele está dizendo: Senhor, expulsa. Nós precisamos dizer: Senhor, expulsa os seus inimigos dessa terra. O que nós estaremos dizendo é: Jesus, volta logo. Senhor, vem logo nos buscar, limpar, trazer juízo sobre a terra, para que possamos estar contigo eternamente e então possamos cantar louvores para sempre. O que é cantar louvores para sempre, gente? É realmente adorar a Deus na beleza da santidade dele, é estar com ele em relacionamento diário, sem interrupções, sem circunstâncias que nos levam a pecar, sem o nosso inimigo tentando nos oprimir o tempo todo. Nós desejamos estar com o Senhor eternamente, nessa terra restaurada, nesse lugar de eternidade, novos céus e nova terra. Em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que abençoou os justos, com o teu favor os protege como escudo. Vamos orar? Que salmo maravilhoso, né? Que salmo maravilhoso. Como Davi era inspirado pelo Espírito Santo a escrever sobre coisas tão profundas, maravilhosas e ao mesmo tempo tão naturais para o seu dia a dia. Senhor, ouve as minhas palavras e presta atenção aos nossos gemidos, aos meus gemidos. Pai, como tem sido difícil, Senhor, viver nessa terra corrompida pelo pecado. Como tem sido difícil, Senhor, conviver com a dor, com o sofrimento, com a doença, com as enfermidades, com o pecado, Senhor, que o tempo todo tenta nos levar a pecar contra o Senhor, contra os nossos desejos carnais, Senhor, contra aquilo que parece ser natural, a nossa natureza, porque nós fomos seres caídos. Mesmo agora, vivificados pelo Teu Espírito, Senhor, nós somos seres carnais, porque o desejo ainda está em nós. Ainda que desejamos obedecer ao Senhor, o pecado está em nós e ele tenta de todas as maneiras nos fazer pecar, desobedecer ao Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor nessa manhã, ouve o nosso clamor nesse dia, Pai. Precisamos do teu auxílio para suportar, para entender esse processo de santificação,
esse processo de perseguição, esse processo de opressão, Pai, que vivemos diariamente, justamente por causa do pecado, por causa do nosso irmão que fala injúrias sobre nós, pelas pessoas que tentam com palavras bajuladoras, Pai, nos levar a erros, a enganos, a pecar contra o Senhor, a deixar de confiar nas tuas promessas, a deixar de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, quando nós somos levados por tantas vozes que tentam falar coisas totalmente contrárias à tua palavra, Senhor, o que mais nós temos visto hoje é tantos conteúdos, tantas palavras, ensinos que nos levam justamente para um lugar de desobediência, de estarmos no meio do barulho, de estarmos no meio deste mundo que nos leva ao engano, que nos leva à maldade, que nos leva a sermos totalmente contrários ao desejo do teu coração. Senhor, as leis deste mundo geralmente têm sido contrárias às tuas leis, Senhor. Quanto mais bajulador, quanto mais enganador, quanto mais mentiroso eu sou, parece que isso é o que me faz ser bem-sucedido em diversos aspectos da vida. Mas isso só tem aparência, Senhor. No fundo, tudo isso é maldade. No fundo de tudo isso é desobediência. No fundo de tudo isso é pecado, é veneno mortal. É esse sepulcro fedorento, Senhor. É esse lugar onde há repulsa do Senhor e daqueles que realmente estão sendo guiados pelo teu Espírito. Pai, Davi estava passando por uma perseguição feroz sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nós muitas vezes estamos sim, Senhor, vivendo situações difíceis financeiras por causa do pecado que cometemos, pela nossa maneira de viver, muitas vezes errada, sem contentamento, desenfreado no nosso consumismo, e aí começamos a passar adversidades financeiras e culpamos muitas vezes o Senhor que não vem em nosso auxílio, mas nós precisamos nos arrepender, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender os nossos erros, a quem nós temos dado ouvido, Senhor, que não a tua palavra, a quem nós temos dado o nosso tempo, que não a nossa devoção ao Senhor, a quem nós temos dado ouvidos, Pai, que não aos teus conselhos. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, porque é somente a Ti que nós oramos. Nós queremos entregar a nossa oração todos os dias diante do Senhor e esperar. Aprender a esperar. Aprender, Senhor, a confiar. Quando nós confiamos que o socorro virá, quando nós confiamos que o Senhor trará a resposta para nós a respeito daquilo que temos pedido ao Senhor, daquilo que temos colocado diante do Senhor, Senhor, então há contentamento em nós, há paz no nosso espírito, há paz no nosso coração, há tranquilidade, Senhor, nessa espera. Não há angústia, Senhor, não há desespero. Tudo isso é contraditório, Senhor, a como nós devemos esperar. Nos ajuda, Senhor, a esperar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos tudo tão rápido, nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, Senhor, mas o Senhor tem preparado o teu povo de maneira tão poderosa, o Senhor tem preparado os teus filhos de maneira tão poderosa, dia após dia, para propósitos específicos. Como é lindo ver, Senhor, que o Senhor muitas vezes nos prepara uma vida inteira para um ministério, às vezes de um dia, um mês, um ano. Os teus propósitos são muito maiores do que os nossos, Senhor. Pai, eu quero realmente cada dia mais entender que tudo está no controle do Senhor quando nós colocamos no controle do Senhor.
que a nossa vida realmente está no controle do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao teu controle e então aguardamos a tua voz todos os dias, a tua direção todos os dias, nesse lugar aqui, ó, de devoção, nesse lugar de oração, nesse lugar de busca, nesse lugar de olhar para a tua palavra e compreender o teu propósito para nós todos os dias. Jesus nos ensina, Pai, a amarmos esse lugar, a ter prazer nesse lugar, Jesus, de comunhão. Teu filho Jesus amava esse tempo de comunhão. O teu filho Jesus amava esse lugar de oração. O teu filho Jesus amava esse lugar a sós com o Senhor. O teu filho Jesus amava esse momento em que o Senhor vinha e falava com ele a próxima direção, a próxima situação, a próxima e a próxima. Vinha todos os dias a direção para Jesus. Pai, nos ensina a viver dessa maneira, ouvindo a direção do Senhor para a próxima situação, para o próximo desafio, para o próximo caminho que devemos seguir. Jesus nos ensina a ouvir o Senhor, qual é o próximo passo que nós devemos dar. Oh, Jesus, como é triste quando nós percebemos que a nossa vida vai de acordo com o fluxo desse mundo. Quando nós caminhamos de acordo com aquilo que a circunstância demonstra para nós e a gente então segue. Ah, é isso que eu devo fazer. Ah, é isso aqui que eu devo seguir. Ah, é isso aqui que eu tenho que fazer agora porque está todo mundo fazendo. Jesus, me ajuda, Pai, a sair desse lugar de conformidade com este mundo, de agir segundo os princípios desse mundo, de me conformar, Senhor, com as circunstâncias como elas são colocadas para mim, mas que o Senhor nos guie, mesmo que ser guiado pelo Senhor tenha a ver com coisas que aparentemente não são boas, mas quando somos guiados pelo Senhor, somos levados para esse lugar de segurança, para esse lugar de refrigério, para esse lugar de cuidado, Pai. E nós não somos confundidos em Ti, Jesus. Nós não somos confundidos no Senhor. Obrigada, Deus, porque temos um lugar de comunhão, de reverência no Teu templo, Pai. Nós queremos ser guiados, Pai, para termos essa alegria que o salmista diz, quando nós somos guiados pelo Senhor, somos felizes, somos bem-aventurados, somos alegres, porque temos tido refúgio no Senhor. Maranata, Senhor. Maranata, Jesus. Nós desejamos a tua volta, Senhor. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos serão derrotados. Porque esse mundo será totalmente destruído e restaurado pelo poder que há em ti, Jesus. Esse lugar será um lugar de paz, de segurança, de conformidade com a tua vontade, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. O reino de Deus sendo estabelecido na terra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por nos ensinar através da tua palavra. Muito obrigada por nos demonstrar o que precisamos pedir, o que precisamos orar diante do Senhor. Já está aqui, Senhor, já está tudo aqui escrito. Nós só precisamos ouvir o Senhor, meditar no Senhor e então orarmos segundo aquilo que é o desejo do teu coração, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Jesus.